Olá pessoal, tudo bom? Eu venho aqui falar um pouquinho sobre um casal que se separa, um casal que tem filhos e vem a se separar. Então assim, vamos para a origem da história. Um homem encontra uma mulher e o homem diz sim para essa mulher e a mulher diz sim para esse homem. Então eles se unem. A mistura deles traz uma criança. A criança, ela é a metade das células do papai e a metade das células da mamãe fusionados nela. Muito bem. Passado um tempo, esse casal resolve se separar, por acreditar que não consegue mais conviver no mesmo ambiente, como homem e mulher. E aí a criança se sente como? A criança se sente ameaçada. Sim, é uma ameaça à integridade, à vida dela. Então, quer dizer, Cláudia, que homem e mulher não podem mais se separar depois que têm filhos? Eu diria que sim e que não. Como assim? Sim, pode se separar, mas a minha pergunta é: quem vai se separar? Vai se separar o homem da mulher ou vai se separar o papel pai e o papel mãe? O grande desafio então aí é o como que isso vai acontecer. Com que postura interna esse homem e essa mulher vão se posicionar? Como alguém que foi ferido e que quer uma vingança? Como alguém que se sente desprezado, abandonado, traído, ou um colapso de sentimentos? E aí querendo o mal do outro, querendo que o outro morra, desapareça e que se dê mal na vida. Que aí eu vou pegar o meu filho e eu vou proteger o meu filho como se eu tivesse feito o filho sozinha. Ou tem uma imagem aqui. Vamos pegar. Vamos fazer de conta que o homem é o leite e a mulher é um café com chocolate. E aí a junção desses dois vai dar um cappuccino maravilhoso. Então, quando eu digo pro meu filho que o pai dele não presta, ou a mãe dele não presta, ou que eles são horríveis, e toda a discussão que fez o homem e a mulher se separarem, como que essa criança se sente? Como é que ela vai separar esses ingredientes para voltar ao original? Não tem como. E ela sabe que isso não é possível. Então, a grande coisa é que esse casal, ele não pode separar o papel que hoje ele tem perante essa criança, né? Aquela máxima que diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Sabe como é? Porque a criança, quando ela tem a mãe ou o pai falando: tua mãe não presta, teu pai não presta, a criança, ela começa a tentar apagar parte dela, encolher a parte dela que é daquele pai que não presta, daquele pai que não presta, daquela mãe que não presta. Então a criança, ela começa a ficar capenga, ela começa a ficar emaranhada numa autoestima baixa, e tantas outras desenvolvimentos infantis que vão afetando a vida dela, né? Que vão prejudicando o desenvolvimento dela. Bem isso. Então, assim, o papel de pai e mãe é para sempre. Não tem como voltar atrás. A gente não tem como voltar e apagar. Eu vou dar uma apagadinha na linha do tempo. E essa parte aqui a gente apaga e junta e conecta e faz de conta que não aconteceu. Não existe, não tem como. O que então eu posso fazer? Qual a postura que eu posso ter diante disso? Eu posso lembrar dos momentos bons e também
que não foram tão bons, mas eu posso guardar isso numa parte do meu coração e deixar a parte que eu me sinto abandonada, traída, decepcionada e tudo mais, na parte da mulher que foi ferida, e não do pai e da mãe que, com toda aquela história, puderam fazer aquela criança. Tá me seguindo? Assim, olha com amor para a tua história. Olha com amor, porque não existe numa relação ser de um só. A culpa de não ter dado certo não é de um. Um relacionamento precisa de duas pessoas, assim como não dar certo precisa dos dois. Então, qual é a tua parte que tu não fez direito? Fica só com a tua parte. Deixa do outro com o outro. Mas honra essa tua história. Deixa ela fazer parte da tua vida. Assim como foi. Aprende com isso. E libera essa criança para que ela possa ser inteira para o mundo. Que ela possa ser meu pai e minha mãe. Eu sou meu pai e a minha mãe. Que não precisa esconder um lado ou outro porque um dos dois não gosta. Aquilo que a minha mãe não gosta no meu pai, eu tenho em mim. Aquilo que o meu pai não gosta da minha mãe, eu tenho em mim. E eu amo meu pai e a minha mãe igualmente. Então, a primeira questão de todas não é meu filho, minha filha. Nossos filhos, nossa filha. Agora, eu preciso lembrar que para conseguir essa postura, a gente precisa saber que um relacionamento de casal só se dá entre dois adultos. Sim, nós só conseguimos ponderar, concordar e conversar a respeito daquilo que nos machuca quando somos adultos. Então, só para dar um fechamento, assim, que trabalhando, foram quase 20 anos trabalhando com famílias e com crianças na primeira infância, eu tenho um entendimento que as crianças deveriam ser asseguradas no seu direito universal de serem honradas na sua origem. Ou seja, honrar o pai e a mãe delas nelas. Honrar a sua origem. É quando olhar para uma criança, enxergar o papai e a mamãe dela atrás dela, dando suporte. Porque ela é capaz de tudo aquilo que existe na família do papai e tudo aquilo que existe na família da mamãe. E ela pode fazer o melhor com isso. Em vez de ficar num amor cego, de ficar presa numa dinâmica, tendo que sobreviver diante de uma guerra interna que se cria a partir de um homem e de uma mulher que se separaram. Compreende? Bom, podemos falar muito mais sobre isso, mas eu gostaria que se pudesse fazer uma reflexão em cima disso. Muito obrigada por me escutar até aqui.